Olá pessoal, tio Léo falando aqui com vocês, professor Leonardo, professor vocês de História e de Geografia. Hoje nós iremos ter uma aula de História que vai servir aí para o quarto e para o quinto ano. O tema dessa aula será os governadores ou os governos gerais. Essa aula vai ter uma serventia para o quarto e para o quinto ano. Vai depender aí do momento em que você está vendo, mas tanto para o quarto como para o quinto ano aí do ensino fundamental, ela vai ser muito útil, ela vai estar tendo validade, é um conteúdo válido aí desse momento, ok? Vamos lá. A gente vai entender um pouco a centralização do poder por meio de Salvador e como surgiu o governo geral, lembrando que o projeto das capitanias hereditárias, que foi o que a gente viu na aula anterior, não deu certo. Não deu certo por quê? Pelos vários motivos que foram falados antes. A questão do ataque dos indígenas, da falta de investimento, de ser muito grande as terras para pouca mão de obra, da falta de interesse dos próprios donatários. E aí o rei, ele tinha que pensar em uma forma de como fazer com que a colônia fosse ocupada, fosse povoada. As capitanias hereditárias acabaram dando errado. Por isso, o rei de Portugal pensou em uma nova forma de controlar essa colônia e fazer com que ela desse lucros. Vamos lembrar sempre que o capital, que o lucro sempre vai ser um objetivo. Para isso, ao invés de dividir a terra em lotes, ele decidiu centralizar. Mas o que é centralizar? Centralizar é quando todas as partes de um povo obedecem a apenas um líder ou apenas uma instituição. Nesse caso, toda a colônia iria obedecer o governador geral, que seria indicado pelo rei e que estaria morando em Salvador. O que acontece? Cada pessoa iria obedecer antes, no modelo das capitanias hereditárias, o donatário, o dono da capitania hereditária. Cada capitania hereditária seria independente. Nesse momento agora não. Os governos gerais, o governo geral iria comandar tudo. No modelo do governo geral, o governador geral ele iria mandar em todas as capitanias. Todo mundo ia dever obediência ao governador geral. Só não o rei. O governador geral só iria obedecer ao rei de Portugal. Abaixo do rei de Portugal tinha o governador geral, e o governador geral ele iria mandar lá em tudo, em todas as capitanias aqui do Brasil nesse momento. E o governador geral iria ficar aí em Salvador. Salvador, que ficava na capitania da Bahia de Todos os Santos, passou a ser a sede do primeiro governo geral e passou também a ser a primeira capital do Brasil. A partir de Salvador, se comandaria tudo e se decidiria o que era melhor para cada capitania. A capital de um país, ela é uma cidade de onde o rei ou o presidente, hoje é o presidente, ele governa o país. Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. O presidente ele está lá em Brasília com deputados, senadores, com um grupo onde ele vai governar tudo relacionado ao país. Washington é a capital dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos ele está lá em Washington com senadores, com os deputados lá dos Estados Unidos, governando. Aqui no caso do Ceará, tem uma capital, Fortaleza. Em Fortaleza está o governador com todos os seus assistentes, administradores, secretários, governando o estado. Às vezes, a capital ela é a maior cidade de uma região, de um estado. Às vezes, não. Por exemplo, Brasília não é a maior cidade do Brasil, tem São Paulo. Porém, Brasília é uma das maiores cidades do Brasil. Tá dando para entender? Nesse momento, Salvador é a cidade escolhida para ser a primeira capital do Brasil. E aí, nesse caso, por ser a primeira capital do Brasil, vai haver aí essa responsabilidade. Vamos usar essa palavra, responsabilidade. O governador geral vai ficar lá em Salvador. Continuando. O primeiro governador geral da colônia foi o Tomé de Souza. Ele chega aqui em 1549, a ideia surge em 1548 e ele chega em 1549 indicado pelo rei. Ele foi o fundador de Salvador e incentivou a agricultura, a criação de animais, que é chamada de agropecuária. Ele foi o fundador de Salvador, incentivou a agricultura, a criação de animais aqui na colônia, que chamamos de pecuária.
Ele trouxe consigo soldados, padres, familiares, médicos, barbeiros, trouxe vários profissionais e alguns nobres responsáveis pela organização da colônia. E vão ter 3 cargos principais que vão ajudar o governador-geral a governar: o capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor. Já a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses cargos. Além disso, Tomé de Souza incentivou as entradas ou bandeiras. As bandeiras eram quando grupos de soldados, eles chegavam aqui no Brasil, eles chegavam na região do litoral, que é aquela região da praia, perto da praia. Porém, o que era feito? Esses grupos de soldados e homens, eles entravam em regiões desconhecidas da colônia, no interior, longe do litoral. Quando eles chegam aqui no Brasil, gente, eles chegam na região do litoral, perto da praia, porque eles vêm de barco. Eles descem na região da praia e ficam ali por perto, no máximo. Nessas bandeiras, nessas entradas, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar mais para dentro possível do Brasil, para regiões que são bem longe da praia, que são desconhecidas. E nisso vão conhecer novas terras, conhecer novos rios, novas matas, novas aldeias indígenas, novos povos. E vão aí conquistando, vão tentando conquistar, colocar aí, dizer... colocar a notícia de que agora havia ali um povo que iria dominar, que era Portugal. É uma coisa parecida com isso. Essa aqui, gente, são algumas fotos da cidade de Salvador. A cidade de Salvador existe até hoje. Ela é a capital da Bahia. É uma cidade muito bonita e vocês podem ver que tem esses prédios que são muito tradicionais, que são prédios aí antigos, que são dessa época da colônia, são casinhas antigas que só foram reformadas e que são patrimônios. Lá tem um bairro que é chamado Pelourinho, uma região, que é cheio de prédios, de igrejas que são dessa época colonial. Isso quer dizer que é uma cidade que é muito aí tradicional, que mantém muito da sua arquitetura tradicional. Aí tem esses patrimônios que são tombados. O que é isso? É quando um prédio ele tem muito tempo e ele vai ser aí reconhecido como um patrimônio que tem há muito tempo, que faz parte da cultura, que faz parte de um bocado de coisas que são importantes para reconhecer que ele é influente, né? Ali aquele prédio, aquele edifício, não só isso, tá bom? Essa aqui é uma imagem que tem da época que os portugueses faziam, de todas as cidades. Fortaleza vai ter uma, São Paulo, Rio de Janeiro, todos vão ter uma imagenzinha dessa, como se fosse um retrato. E aí tem S Salvador, que quer dizer o quê? São Salvador. Aí tem aí Bahia de Todos os Santos, e vai ter os barcos, vai ter as cidades, vai mostrar como era isso bem nesse comecinho. Os administradores da colônia. Abaixo do governador-geral havia alguns administradores. Tinham 3 principais. O primeiro era o provedor-mor. Esse cara, o provedor-mor, ele era o responsável pelas riquezas e finanças da colônia. Fazendo o quê? Fazendo com que fosse organizado, cuidando dos impostos, cuidando da parte econômica, do que entrava, do que saía, cuidando de toda a parte financeira. Isso antes ficava tudo na mão do donatário, mas depois vai mudar do donatário para aí o provedor-mor. O provedor-mor vai cuidar dessa parte. O ouvidor-mor era o responsável pela lei e pela justiça na colônia. Ele julgava as pessoas acusadas de algo, punia os crimes dos que fossem culpados. Ele era o juiz, ele era parte da lei. Ele via que estava acontecendo algo de errado, isso era levado para o ouvidor-mor. Esse ouvidor-mor ia julgar se a pessoa, por exemplo, se fosse um roubo, ele ia julgar se a pessoa era culpada ou não. E se a pessoa fosse culpada, essa pessoa iria ser aí devidamente punida. Outro cargo, além do provedor-mor e o ouvidor-mor, o capitão-mor. O capitão-mor era o responsável pela defesa da colônia. Vale lembrar que ainda tinha reinos tentando invadir ali a região da colônia. França, Holanda. Eles queriam invadir o Brasil e tomar parte do território. Porém, o capitão-mor era o responsável por montar as defesas do litoral. O que isso quer dizer? Quando eles viam que tinha alguma ameaça ali a invadir a colônia, o capitão-mor organizava um exército de seus soldados, dos seus homens mais fortes, e deixava aquele povo preparado ali naquele momento para guerrear contra esses invasores e para expulsar esses invasores, para que eles não entrassem na colônia, tá certo? Continuando, a gente vai ver agora como Tomé de Souza ele vai trazer coisas que vão influenciar todo o funcionamento da colônia. Por exemplo, ele vai trazer aí os padres jesuítas. Além de tudo que ele trouxe em relação a profissionais, ele vai trazer muitos padres jesuítas em suas embarcações.
Esses padres seriam os responsáveis pela catequização e pela reeducação dos nativos brasileiros, buscando converter eles em católicos. A catequização é uma tradição da Igreja Católica feita principalmente na infância, de onde se busca ensinar sobre os costumes e a história da Igreja. No caso dos indígenas, foi feito para que eles fossem convertidos e civilizados. Gente, a catequização ou catecismo é uma prática comum da Igreja Católica até hoje. Existem crianças que são aí ensinadas no catecismo para depois fazerem a primeira comunhão, depois fazerem a crisma. São estágios da Igreja Católica. Tudo bem, normal. Nesse momento já existia essa prática. E essa prática, mais do que ensinar, ela buscava educar, buscava tirar o padrão da cultura indígena que eles tinham, né, os nativos, da cultura deles, antes dos portugueses chegar, e ensinar a cultura do português. Por quê? Porque o Tomé de Souza e os padres pensavam assim: se esses nativos eles aprendem a nossa cultura, aprendem a falar o nosso idioma, seguem a nossa religião, eles vão nos obedecer, porque eles vão entender que a nossa religião é melhor que a deles. Eles julgavam assim. Isso é errado, porque cada um segue a religião que quer. Não é porque um segue um e a outro segue outro que aquilo vai ser melhor. O que acontece? Para isso foi feita a catequização desses povos. Era ensinada a história da igreja, eles ensinavam sobre a religião, as rezas, os costumes, as práticas. E além disso, aprendiam outras coisas. Os padres, no caso, né? Os padres ensinavam e aprendiam. Por exemplo, os padres aprenderam a falar o idioma do nativo, que é o Tupi-Guarani. Eles aprenderam a falar Tupi-Guarani e ensinaram os indígenas, os povos nativos, a falarem o português. Aí, ó, além de catequizar, os padres jesuítas ensinavam a língua do colonizador, que é o português, e também aprendiam o Tupi-Guarani. Eles também davam as roupas para os índios usarem, ensinavam eles a usarem roupas, né? Mudavam muitas coisas das suas culturas, como a alimentação, como a forma deles entenderem o mundo, como a forma deles pensarem. E aí também mudavam muitas coisas da cultura e da tradição de muitos povos nativos. Isso era uma mudança. E aqui são fotos, gente, de povos nativos assistindo missas, ó, de vendo missas. Aqui são os portugueses, mas também aqui tem alguns nativos ali atrás vendo, ó, se vocês forem ver. Do mesmo jeito aqui nessa imagem, eles se admiravam quando eles viam isso, porque era algo muito diferente. Olha outra imagem aqui, ó, deles assistindo uma missa. Eles viam isso e se surpreendiam, viam como algo diferente. E aí os padres jesuítas se aproveitavam disso e buscavam ensinar eles sobre isso, né? Bem, vamos continuar. Depois que o Tomé de Souza ele assume, vai vir outro cara para o lugar dele. No caso, é o Duarte da Costa. Tomé de Souza assume, fica um tempo, ele fica até 1553 e depois vai embora, voltando para Portugal. Duarte da Costa vai assumir o governo geral entre os anos de 1553 e 1558. Ele vai enfrentar muitos problemas. Por quê? Porque ele vai ver que vai ter muita mão de obra, muito trabalho, quer dizer, para pouca mão de obra. Pouca gente, muito trabalho. E na parte da agricultura. E por isso começou, não ele, mas o filho dele, começa a escravizar de forma muito dura povos nativos, os indígenas. E isso vai ser reprovado pelos padres jesuítas que já estavam ensinando aí os indígenas nesse momento. Eles achavam que os indígenas não mereciam ser escravos. O que é que vai acontecer? Vai ter um bispo, que eu me esqueci o nome, é Pero Sobrinho alguma coisa, tem no livro de vocês, dei uma pesquisada e digam aí qual é o nome. Ele vai para Portugal reclamar ao rei sobre essa condição de escravidão, de escravização que estavam querendo impor aos povos nativos. Porém, o barco dele naufraga no meio do caminho e acontece que ele vai ser sacrificado e depois comido por alguns índios, por alguns nativos que eram canibais ou que faziam aquilo da antropofagia, que eu falei aula passada. Lembrando, gente, não era a maioria que fazia isso, era uma minoria, porém ele deu esse azar, é um azar. O que acontece? No momento que também isso era um problema, o outro problema era o seguinte: no momento do governo do Duarte da Costa, houveram invasões francesas. Vocês lembram que os franceses ficavam tentando invadir desde o começo.
Mas teve uma vez que eles conseguiram invadir que deu certo. Eles invadiram, houveram as invasões dos franceses à colônia com o apoio dos nativos, e por isso deu certo. No que ficou conhecido como a Confederação dos Tamoios. O que acontece? Acontece o seguinte: os povos nativos tinham vários, tinham muitos. E tinham muitos que estavam sendo aí influenciados pelos portugueses. Agora, os franceses, eles ficavam chegando ali pelas beiradas, de pedacinho em pedacinho, de pouquinho em pouquinho, até que eles encontraram uma nação indígena chamada Tamoio. Os povos tamoios foram influenciados pelos franceses. Como assim? Os franceses conseguiram ganhar eles, trazer eles para o lado deles. E aí, os franceses fizeram desses tamoios um exército que iria lutar contra os portugueses. E aí, quando os franceses eles invadem a terra, eles têm um apoio, que é o apoio dos índios tamoios. Os franceses queriam colonizar a terra também, como eu falei já em outras aulas. E com a ajuda de nativos, eles conseguiram se fixar em uma parte da terra, que é a parte que hoje é o Rio de Janeiro. E durante um tempo ficaram lá. Eles ficaram lá durante um tempo, que aliás foi um bom tempo, foi quase 12 anos. Eles chegam aqui em 1555 e são expulsos definitivamente em 1567. Mas no final das contas, o Duarte da Costa ele vai embora. Ele volta para Portugal também com o filho dele. Por quê? Porque ele causou muito problema e ele deixa a colônia numa situação muito complicada e ele vai embora. Quem é que assume no lugar dele? Mem de Sá. Quem é Mem de Sá? Duarte da Costa ele volta para Portugal em 1558 e Mem de Sá assume como governador-geral, com uma missão muito importante: expulsar os franceses da colônia, e para isso ele vai ter ajuda. Os franceses não usaram lá a ideia de usar os povos nativos para ajudar eles, né? O Mem de Sá também vai pensar nisso. O que ele vai fazer? Com o exército de índios que se tornaram católicos, aquele coisa lá da catequização, os índios se tornaram católicos e com a orientação de dois padres, que é o Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles foram expulsando os franceses, porque os exércitos dos índios católicos eram muito maior. E eles foram expulsando os franceses aos poucos durante 9 anos. Por que aos poucos, tio? Por causa do seguinte: enquanto eles tiravam um lado aqui, ó, vinha o outro lado de franceses com os tamoios. Aí eles vinham, tiravam aqui, aí vinha o outro lado. Aí eles vinham aqui, por exemplo, aqui a parte estava na praia, eles expulsavam os da praia, aí vinham os do litoral. Aí os do litoral vinham, eles lutavam, expulsavam. Aí depois vinha de novo outra parte. Era assim. Nunca conseguia se livrar totalmente. Aqui, gente, eles ficaram nessa luta durante 9 anos. Mem de Sá contou com a ajuda do sobrinho dele. Lembra que eles sempre traziam os familiares. E o Mem de Sá contou com a ajuda do sobrinho dele, que no caso era o Estácio de Sá. Seu sobrinho, Estácio de Sá, liderou muitas batalhas contra esses franceses, mas ele acabou morrendo em uma dessas guerras. O Estácio de Sá ele fundou um forte, o Forte de São Sebastião, perto do Pão de Açúcar, que era um morro gigante, que existe até hoje. Esse morro se tornou o que hoje nós conhecemos como a cidade do Rio de Janeiro. Como é o nome da cidade do Rio de Janeiro completo? É São Sebastião do Rio de Janeiro. Tem a parte de São Sebastião e tem a parte do Rio de Janeiro. São Sebastião, inclusive, é o padroeiro da cidade. Por que é Rio de Janeiro? Porque quando os portugueses chegam aqui, logo no começo da colonização, em 1502, eles chegam lá na região que é o Rio de Janeiro, e eles acham que é um rio, e eles chegam no meio de janeiro. Então, eles nomeiam aquele lugar de Rio de Janeiro, Rio do mês de janeiro. Porém, não era um rio, mas era a divisão entre o rio e o mar. Já era um pouquinho mar ali. Vamos continuar. Tá aqui, gente, ó. Essa aqui é a imagem do Estácio de Sá e do Mem de Sá, organizando aqui a região onde ele ia se tornar aí a cidade do Rio de Janeiro. Aqui já é organizado. Vocês veem que tem um prédio maior. Esse prédio maior bem aqui, gente, ele é o forte. Ele é o Forte de São Sebastião. Uma cidadezinha dessa pequena, gente, sempre vai ter algumas coisas, como o forte, uma igreja, vai ter bem aqui uma igreja e algumas casinhas, né? E hoje é a cidade do Rio de Janeiro atualmente. Essa pedra que vocês veem maior aqui, ó, isso aqui é o Pão de Açúcar. Por que é Pão de Açúcar? Porque parecia com um bloco de açúcar.
Eu vou depois mostrar para vocês, na próxima aula eu vou trazer no vídeo, como é que era o bloco de açúcar, o pão de açúcar. E aí, por que colocaram o nome dessa pedra que é gigante de pão de açúcar? Tá bom? Vamos continuar. O fim do governo geral. Vai haver essas pelejas, essas guerras, essas batalhas. E no final das contas, depois de 12 anos tentando conquistar a colônia, os franceses vão ser derrotados de vez e vão ser expulsos. E eles vão sair da Baía de Guanabara em 1567. Gente, a Baía da Guanabara, que a gente chama, é isso aqui, ó. Essa região redonda aqui onde tem água. Aqui é um pedaço do que é a Baía da Guanabara toda, que é muito maior. Eles vão ser expulsos dessa região toda, que é muito maior, em 1567. O Mendes Sá, ele vai transferir a cidade fundada pelo seu sobrinho para um lugar mais seguro. Ele vai aumentar para um lugar mais seguro. E aí, lá, ele vai deixar essa cidade. E ele fica governando até 1572, quando ele vai falecer. E aí, ele vai falecer esperando um sucessor, o seu sucessor. Em 1574, o rei Dom Sebastião decide dividir a colônia entre norte e sul. O norte vai ter Salvador como a sua sede. Vai ter a Salvador como a sua primeira capital, como a sua capital. E o sul, a região sul, vai ter o Rio de Janeiro como sua capital. Vão ser duas partes. É como se dividisse o Ceará em duas partes e uma capital vai ser Sobral e a outra Fortaleza. Do mesmo jeito foi feito aqui. Dividiram a colônia em duas partes. A parte do norte ia ser governada por Salvador, ia ter a capital como Salvador. E a parte do sul ia ter a capital como Rio de Janeiro. Ok? Gente, a partir daqui vão ter essas divisões. Ok? É isso. Encerramos nossa aula. Peço que quem tiver dúvidas, por favor, me avise. Quem não estiver entendendo, pode vir me perguntar no WhatsApp, no individual. Estou aqui para ajudar vocês. Mandem as atividades, por favor. É muito importante para que eu possa ter o controle das frequências e de como vocês estão entendendo os conteúdos. E, por favor, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês não estejam entendendo, me avisem, me deem um toque. Porque aí eu vou poder ajudar vocês, tá bom? Tá certo? É isso, valeu, até a próxima aula e estamos juntos.